Olá, eu recebo aqui o médico, legista e vereador Tiago Duarte, membro da Comissão Parlamentar Antidrogas aqui em Porto Alegre. Boa noite, bom vê-lo aqui, vereador. Boa noite, Jorge, boa noite a todos os teus ouvintes. É uma satisfação a gente poder estar aqui abordando esse tema que nos preocupa tanto, que é a questão da drogadição, principalmente no nosso município, em Porto Alegre e na região metropolitana. Vereador, é um assunto que eu acho que a gente tem várias perguntas aqui também que precisam ser mais elucidadas para a comunidade. E hoje é um tema tão debatido, essa questão das drogas, né? Como é que está esse engajamento da comissão, essa parte? Explica um pouco para os nossos telespectadores aqui do Almanac Jurídico o que está sendo feito para tentar diminuir isso. A nossa experiência no trabalho com as comunidades, principalmente da periferia da cidade, aquelas comunidades mais carentes, e também lá no Instituto Médico Legal, como legista, nos mostram que existe um grande número de drogas que realmente acabam afetando a nossa convivência social. E quando a gente fala de drogadição, a gente começa lá pelo tabaco, né? Que vai ter uma importante função, vai ser um importante problema no que se refere às doenças respiratórias. A gente passa pelo álcool, que vai ser fundamental na questão dos acidentes de trânsito, né? A gente vê aí que 80% dos acidentes de trânsito com vítimas tem alguma vinculação com conteúdo excessivo de álcool no sangue, o motorista. E chegando até o grande causa, a grande chaga social do nosso tempo, que é a questão do crack, né? Que é um derivado da cocaína, né? Que na verdade é um subproduto da cocaína, é aquilo que sobrou do refino da cocaína. Meu Deus. E que acaba sendo utilizado aí principalmente pela gama da sociedade que vive mais perifericamente. Hoje em dia a gente costuma dizer que essa questão do crack, infelizmente, que começou assim, sendo utilizado na periferia da cidade, pelas pessoas mais pobres, hoje em dia, infelizmente, ele está extremamente democrático, né? Então, não escolhe mais classe social, não escolhe mais credo, não escolhe mais cor, não escolhe mais religião, e se disseminou como uma chaga, como um verdadeiro câncer na nossa comunidade. Se nós temos alguém próximo de nós, seja um vizinho, alguém no trabalho ou na família, para ir mais profundo, como é que nós podemos verificar que essa pessoa está nesse processo de consumo, envolvido, enfim, com o crack? Tem sintomas, sinais? A primeira questão é a mudança de comportamento, né? Ontem eu estava em casa e recebi uma ligação de uma paciente já muito antiga, uma paciente minha, e o que ela relatava é o seguinte: olha, o meu filho de 35 anos, né, nunca teve um comportamento violento. 35 anos, nunca teve um comportamento violento e ontem quebrou tudo dentro de casa. Né? Não estava sob efeito de álcool, porque não tinha nenhum hálito alcoólico, nada disso, e quebrou tudo dentro de casa, começou inclusive a ter alucinações, né? E eu dizia para ela: olha, infelizmente isso pode significar provavelmente o uso de uma substância exógena, o uso de uma droga, né? O uso de um remédio, de alguma coisa, porque a primeira crise de loucura da esquizofrenia normalmente ocorre até os 25 anos, ele já está com 35, e possivelmente, se ele estava com um comportamento tão exacerbado desse jeito, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em uso do crack. Nós nos prendemos tanto ao crack que eu acho que é o que hoje mais tem elementos danosos para a sociedade. Claro, nós podemos discorrer sobre todas elas aqui, todas têm o seu efeito. Mas o crack especificamente, a forma como isso está sendo hoje combatido, como é que a Frente Parlamentar Antidrogas tem achado mecanismos para enfrentar essa situação? Então, Jorge, nós como somos legislativo, a gente acaba propondo algumas saídas, né? Pela experiência que a gente tem, tanto no DML quanto como médico do município,
enfim, a gente acaba apontando algumas saídas e sistematizando algumas coisas. Então, como eu vinha te dizendo no início, o primeiro objetivo é fazer um diagnóstico, que foi feito lá no início. A partir disso, ver o que está sendo feito na cidade com relação a esses 3 aspectos: prevenção, tratamento e ressocialização, né? Por que isso? Porque muitas vezes estão sendo feitas coisas que ajudam e que e não se potencializa isso. Não adianta o senhor, na sua associação de bairro, ter determinada conduta se não socializa, se não interage com o posto de saúde, por exemplo, que não interage com o hospital que é hegemônico no tratamento. Então, muitas vezes não surte o efeito. Como ele faz isso? Há um telefone? Então, nós propomos que as pessoas possam entrar em contato com a Câmara de Vereadores, com o nosso gabinete, né? É o 3220-4305 ou 4307. Nós vamos colocar no vídeo, isso está aparecendo, inclusive, o pessoal de casa vê. E possam se integrar nesse processo, né? É importante que a gente faça com que 1 mais 1 não sejam 2, sejam 4, que a gente, somando esforços, que a gente possa multiplicar as nossas ações, né? Então, prevenção. Onde é que é o mote da prevenção principal? É no fortalecimento das redes sociais. Elas dificilmente vão ser substitutas das famílias, da figura paterna, principalmente, a gente fala isso. Mas elas podem dar um amparo importante para evitar que esse jovem entre na droga. E a principal saída para isso, me parece que seja o esporte. O esporte com o exemplo positivo dentro da comunidade, e não só o exemplo do traficante, o exemplo do jogador bem-sucedido, e está aí o Tarciso para mostrar isso, o exemplo do praticante de arte marcial bem-sucedido, e está aí o João Derli para mostrar isso, o exemplo da ginasta bem-sucedida que veio de origem humilde, está aí a Daiane para provar isso. Então, que a gente possa ter essas figuras que são emblemáticas e que são ícones, sendo exemplo para as suas comunidades. Nós temos pouco tempo, eu acho que esse tema é bastante longo. Nós temos aqui um problema de segurança pública, temos um problema de sanitário, um problema social, temos, enfim, uma gama de problemas com isso. Vereador, nesse tempo aqui que nos resta, qual a mensagem que o senhor quer deixar para esse pessoal que está nos ouvindo agora? Muito obrigado pelo convite, Jorge. Eu quero deixar aqui um alerta para as pessoas e para as famílias, principalmente para os pais e para as mães, que possam olhar de forma crítica o seu filho, o amparar, mas não esconder as coisas embaixo do tapete. Ou seja, na presença desses sintomas que nós mencionamos, na presença da mudança de comportamento, possam, de forma crítica, questionar os seus filhos, ver se eles mudaram de amigos e poder sim procurar ajuda. Quanto mais precoce for essa busca de ajuda, com mais possibilidade a gente tem de ter um tratamento correto, um tratamento digno e que realmente o indivíduo possa voltar ao estado de saúde. A drogadição, a droga está aí, né? E realmente isso precisa ser muito bem observado pelas famílias. Vereador Tiago Duarte, muito obrigado pela sua presença aqui no Almanaque Jurídico e nos encontramos amanhã às 19h45 para um novo programa de debates aqui. Obrigado e uma boa noite a todos.